A educação pública no Brasil é um tema bastante delicado e complexo e que não recebe a devida importância nos meios de debate públicos. Os problemas são bastante conhecidos, mas parece que nada de efetivo é realizado. No ensino superior não é diferente. Vê-se investimentos em prédios suntuosos, mas as condições de trabalho de professores e técnicos não têm uma melhora significativa. Diante das dificuldades enfrentadas para negociar essas melhoras com o governo federal, as greves dos trabalhadores ganham forma e força. Esta semana iremos falar sobre este assunto com o professor Almir Menezes Filho, da direção do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e para colaborar no debate, nosso companheiro e amigo Sandro Pimentel, aqui do Sinteste, coordenador de Educação e Formação Sindical. Olá, professor, tudo bom? Seja bem-vindo ao Diálogo Plural. Tudo bem, bom dia. Sandro Pimentel, tudo bem? Tudo bem, satisfação. Professor, as greves, ou a greve, é um instrumento legal do trabalhador, principalmente para a gente chegar ao público e mostrar como é interessante esse debate. Só se chega ao servidor técnico administrativo e ao professor a uma greve quando há uma intransigência, digamos assim, dos patrões, falando do governo federal, falando a nível federal do governo federal, não é isso, professor? É verdade. Infelizmente, os políticos brasileiros fazem muito discurso antes de assumirem qualquer cargo, da importância do ensino público em qualquer nível, mas ao assumir algum cargo, esquece totalmente as promessas, os debates, as discussões que tinham anteriormente. E aí, o abandono completo ao serviço, ao ensino público. Não é só o ensino público, em geral é o serviço público, né? Em geral sofre toda essa restrição, principalmente orçamentária. O governo tem muito dinheiro para outras coisas, mas para o serviço público. Então, o servidor, o trabalhador do serviço público, para poder conseguir uma melhoria, não só salarial, que é importantíssimo para o trabalhador ter que se sentir bem no seu emprego, mas também para conseguir a melhoria de condições de trabalho, tem que apelar para a greve, infelizmente, porque com isso prejudica a população que ocupa, a população que mais precisa do serviço público. É a mais prejudicada, mas infelizmente para melhorar o serviço, para poder atender melhor essa população, nós temos que apelar para a greve. Sandro Pimentel, são vários níveis de negociação entre sindicatos e governo até chegar realmente a declarar uma greve. Não tenha dúvidas, inclusive é bom sempre estar lembrando que os trabalhadores, os servidores de modo geral, eles não gostam de greve. A greve é uma necessidade imperativa, porque se você olhar, por exemplo, na base da FASUBRA, né, da Federação dos Sindicatos das Universidades Brasileiras, se a gente olhar do ano passado para cá, do início de 2011 até agora, nós já nos reunimos com o governo atual 52 vezes. Ou seja, é um governo que, de fato, nós não podemos reclamar desse governo pelo fato de não se reunir. É um governo que se reúne muito. Mas só que isso não é suficiente, não tem efetividade, né? As reuniões não trazem propostas, não trazem alternativas, não trazem contraproposta à nossa pauta. Então, chega um momento de que a gente não aguenta mais, está sendo enganado, ludibriado, e aí a hora é a greve. Mas é óbvio que depois tudo passa por assembleias, passa por mobilizações, caravanas, paralisações, estado de greve, ou seja, momentos de alerta para que o governo sinta que a categoria não aguenta mais. Mas tem chegado um momento que deu, aí tem que ir mesmo. E enfim, a gente sabe que a greve ela é difícil, prejudica todo mundo, a categoria não gosta da greve, a sociedade se sente prejudicada, mas é um instrumento legal e é constitucional e é um instrumento de luta que a classe trabalhadora utiliza e sempre se utilizou no mundo inteiro. Professor, e não se fala somente na questão salarial, às vezes até o salário é suficiente, mas a condição de trabalho é que faz que um professor, até um técnico administrativo, entre em greve. Não, é verdade, nós estamos com um problema seríssimo, porque o governo, desde o governo Lula, começou com um programa chamado Reúne, que é a expansão do ensino superior e das escolas técnicas, instituições. O que aconteceu? Cresceu, construiu muitos prédios, e no Brasil todo, que se você andar pelo Brasil todo, você vai ver que estão abandonados, porque ou não tem professor ou não tem aluno, né? E a dificuldade fica muito grande. Quando chega nos grandes centros, nas capitais, as universidades está acontecendo, aumentou muito o número de alunos, não houve contratação nem de professor nem de técnico administrativo, então as condições são cada vez piores, né? São cada vez piores. Os professores estão sobrecarregados, o índice de doença provocada por excesso de trabalho no nível dos docentes está muito alarmante. O ANDES, nosso sindicato nacional, está inclusive fazendo uma pesquisa nacional sobre o índice de doença, como cresceu depois do Reúne. Então, professores que todos estressados,
não tem uma condição de trabalho, porque o professor normalmente já trabalhava sábado e domingo, mas agora trabalha sábado e domingo e de madrugada para poder dar conta do trabalho. Muitas cargas, muitas salas de aula, muitas turmas, pesquisa, extensão, pós-graduação, então é um mundo, certo? E o governo está ótimo, porque ele está gastando um pouco em termos de aplicar o dinheiro no pagamento de salários, essas coisas, mas prejudica a qualidade do ensino. E a qualidade do ensino é uma coisa que é o futuro do Brasil que está em jogo. O Brasil sente falta, já está sentindo falta com o crescimento que está tendo da área da indústria e tudo, sentindo falta de técnicos com condições, com capacidade de resolver alguns problemas. E vai aumentar esse problema porque as instituições de ensino superior estão formando professores com nível pequeno, baixo. Por quê? Porque a qualidade do ensino está caindo. Então, se nós não continuarmos reagindo, nós não exigirmos essas condições de trabalho, infraestrutura para trabalhar e tudo, o ensino público brasileiro federal, que hoje é disparado melhor do que o ensino particular, com o passar dos anos, não sei se é esse o objetivo dos sucessivos governos, com o passar dos anos provavelmente é para o particular ficar ao mesmo nível do público. Não porque o privado subiu, é porque o público baixou e ficou do mesmo nível. E se for isso, o Brasil não sei para onde vai parar. Senhor, me permite aqui, nós somos favoráveis à expansão universitária. Né? Tem que se expandir mesmo, porque o déficit social e educacional ainda é muito grande no Brasil. Né? A fila para entrar dentro das universidades públicas é uma fila enorme. Só que a expansão, ela não pode ser, como o professor Almir diz, apenas construir prédios e salas de aula. Né? A infraestrutura, se você olhar, não vamos longe, na UFRN, a mobilidade interna é horrível. Você não tem estacionamentos, não tem onde estacionar mais, calçadas, o trânsito interno, horrível. Agora, recentemente, nós recebemos uma denúncia no campus de Currais Novos, e nós fomos lá em loco comprovar, biblioteca rachada, infiltrações, banheiros completamente, deteriorados, locais para o estudo, a concentração, não tem. Então, o Reúne, ele expandiu, e nós somos favoráveis, inclusive, o viés do Reúne, diferentemente do ProUni, ele expande, é uma transferência de recurso público para o público, o que é correto. Mas tem que olhar pessoas. Você não pode expandir se não tem gente, se não tem mais contratação de professores que dê conta da demanda, se não tem mais técnico administrativo, restaurante universitário. Você vai, a fila fica rodando lá. Você não dá conta disso, porque você cresce, mas não consegue ampliar, né, a outra infraestrutura e especialmente na questão do trabalho humano, né, das pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? E continue aí. No próximo bloco teremos as perguntas do público sobre este tema desta semana, que é a greve no setor público. Nós voltamos em instantes.